Abra sua Bíblia, nós estamos em Atos 9. O pastor continua e estuda em Atos. Eu estou morrendo de... Eu vou virar os ventiladores para mim, já que vocês não gostam deles. Esse, tá ligado? Tá, né? Todos abriram Atos? Atos capítulo 9. Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco agora, Pai. Durante o louvor, de alguma forma, nós tentamos tocar o Teu coração, com palavras, com canções, ó Pai, com notas. Nós tentamos falar o quanto o Senhor é importante para nós, Pai. Mas agora nós queremos nos calar. Nós queremos, ó Pai, aquietar o nosso coração e ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Pai, estar diante de Ti, ó Pai, saber o que o Senhor quer falar conosco. Paizinho, vem falar, Paizinho. Venha tratar os nossos corações nesta noite, ó Pai. Não somos dignos. Eu não sou digno de estar aqui pregando, ó Pai. Eu não sou digno de levar a Tua palavra. Mas eu Te agradeço pela oportunidade, ó Pai, de falar a este povo. De poder, ó Pai, dizer o que a Tua palavra tem representado na minha vida, Senhor. E eu creio, ó Pai, que esta palavra mudará pessoas nesta noite. Esta palavra, Senhor, tocará pessoas não só que estão aqui, ó Pai. Aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor venha tocar em qualquer lugar onde eles estejam, ó Pai, que a Tua glória seja manifesta na vida deles. Eu quero estar atrás da cruz do Teu Filho agora. Vem estar reinando, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Aqui a gente vê Saulo entrando em cena. Até agora nós vimos Saulo aparecendo ali na morte de Estevão, né? Não vemos falar muitas coisas de Saulo, mas aqui ele entra com tudo. E diz a palavra que Saulo, ele era zeloso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja não precisa e não vive de pessoas zelosas, mas cheias de atos do Espírito Santo. Você pode ter um zelo pela palavra, você pode ter um zelo pela casa do Senhor, mas se você não for cheia dos atos do Espírito Santo na tua vida, não vai adiantar. Paulo, ele tinha zelo, ele não perseguia porque era um cara ruim, mas fazia coisas ruins, né? O cara era bad. Mas ele tinha aprendido o zelo da palavra, ele queria conservar a palavra, a Torá, a lei, aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, o que nós sabemos sobre Saulo? Nós não sabemos quase nada sobre Saulo, né? O que você sabe sobre Saulo? Saulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, estava ali na morte de Estevão e perseguiu o povo de Deus. O povo que era chamado, não era crente, não era evangélico, não era cristão, era o povo do caminho. Vocês vão com medo assim, né? Mas uma hora vocês vão se soltar. É errando que a gente aprende, irmãos. Não tenham medo de errar, não. Então, o que nós sabemos sobre Saulo? Quase nada. O que você sabe da pessoa que está ao teu lado? Talvez quase nada. Pastor, mas eu estou com essa criatura aqui há 365 anos, né? Mas talvez você não sabe nada. Quantas vezes você já se olhou no espelho e falou: não te conheço, né? Quantas vezes você já se olhou no espelho e falou: eu não sei nada sobre você. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, se acontece só comigo, mas eu me decepciono muitas vezes comigo mesmo. Tem coisas que eu faço que eu falo: meu Deus, né? É o que eu digo para alguns casais quando eu estou fazendo terapia: se você tirar um clone de si mesmo e ficar com ele durante 30 dias, você quer pedir o divórcio, né? Mesmo convivendo com você mesmo, você não se suporta muitas vezes. Então nós não conhecemos muitas vezes sobre nós mesmos.
Eu quero dizer algo para vocês. Paulo, ele estudou muito. Saulo, no caso, né? Estudou muito. Mas faculdade de nome pode ser 40% do sucesso. O restante é do aluno. Não adianta você ter estudado na melhor faculdade do Brasil, na melhor faculdade americana. Você pode até dizer: eu estudei em Harvard, eu estudei na PUC. Mas se você não for um aluno aplicado, se você não for um aluno que gosta do que está fazendo, porque tem gente que faz porque o pai mandou, tá? Tem muito médico que você vai lá, quando ele fala para você: virose. Ele estudou porque o avô foi médico, o pai foi médico, ele tinha que ser médico. Então a pessoa não está fazendo aquilo por amor, ele está fazendo por várias razões. Mas quando o aluno é aplicado, quando ele ama o que está fazendo, aí sim pode até importar o nome da faculdade, pode até importar o lugar que ele está. Mas eu quero dizer para você que o que importa é a pessoa, é o indivíduo, é aquele que realmente ele quer fazer algo diferente. Saulo estudou na faculdade top, aos pés de Gamaliel. Não tinha melhor lugar para se aprender. Ele sabia tudo sobre Deus. Há muitos homens hoje que eu vejo que conhecem muito de Deus. Você vai na internet e você vê que tem pessoas que elas são perita em Deus. Você pergunta qualquer coisa sobre Deus, ela sabe. Mas se você interrogar o diabo, ele também vai dizer para você tudo sobre Deus. Mas uma coisa que as pessoas precisam aprender é quem é o Pai. Amém? Você precisa aprender não andar com Deus, mas você precisa aprender a andar com o Pai. Eu, durante a minha vida, eu sou cristão desde berço, desde 1 ano de idade, mas por muito tempo eu convivi com um Deus que castigava, um Deus que no Primeiro Testamento não era convertido, um Deus que era muito diferente antes da cruz. Mas depois eu fui entender que eu estava interpretando de forma errada. Haviam me apresentado uma coisa errada, uma forma de seguir errada. Aí eu conheci o Pai. Irmãos, quando você começa a andar com o Pai, a coisa se torna diferente. Tem pessoas que podem ter estudado mais, pode se sentir mais, pode ter mais, e acham que são alguma coisa. Tem muita gente se achando, né? Aliás, tem gente que não tem nada e se acha. Tem gente se achando. Mas será que é isso que a palavra nos ensina? Irmãos, tem gente que lidera na igreja, nós passamos isso por muitos anos. Nós tínhamos amigos dentro da igreja, as pessoas que nós abraçávamos. Mas quando chegava o final de ano, que havia eleições, e aquela pessoa pegava um cargo dentro da igreja, ela: agora eu sou diácono. Porque diácono antigamente não é como hoje não, irmão. Diácono antigamente era uma bênção. Ele chegava assim, ficava assim durante o culto. Porque vocês sabem que durante o culto tem pessoas que passam receita, tem pessoas que vão no WhatsApp, tem pessoas que vão no Facebook, né? Igrejas grandes é assim, fica escondidinho. Igreja pequena também, né? Tem uns que fingem que está lendo a Bíblia e estão lá passando mensagem. Os diáconos chegavam e puxavam a orelha. Teve gente assim no jogo durante o culto. Às vezes você achava que a pessoa estava no espírito. Não, é porque o time dele marcou um gol. Você ri porque não era você que estava pregando e vê uma coisa dessa. E a pessoa, quando chegava e é votado, você vai ser líder do evangelismo agora, pessoa. Dá licença aí. Eu sou líder do evangelismo. Eu sou o cara aqui dentro da igreja agora. Vice-presidente, meu Deus. Oh, Jesus. Então tem pessoas que têm um cargo em qualquer lugar e se acha. Tem gente, irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Tem gente que toma a ceia e se acha. Tem gente que toma a ceia e fala assim: eu posso, não estou em pecado. Já caiu, minha casa caiu, né? Tem gente que usa algumas roupas, alguns penteados, fala de algumas formas e acha que é o tal. Se você não anda assim, você vai para o inferno. Irmão, vocês não sabem o quanto eu ouvi isso. Às vezes eu falo isso, é traumatizado. Viu, pastora Mari, eu preciso de cura interior nesta área. Eu sou traumatizado com algumas coisas nessa área.
Porque você começa a ouvir umas besteiras, irmãos, de pessoas que se acham. Mas vamos lá. 3. Versículo 3 diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, o que aconteceu de repente? Brilhou. Vocês estão com medo? Vamos lá, hein? De repente... É porque é meio diferente a tradução, mas tudo bem, mas fala na tradução que tiver aí. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra. Ele o que, igreja? Todas as Bíblias estão caiu? Alguma diferente? Não, né? Que eu vou falar isso no final. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ai, irmãos, vir à igreja não é ser santo, tá? Santidade não é vir à igreja. Santidade é quando você volta da igreja. E o que você faz quando você volta da igreja? Tem 3 pontos que eu coloquei aqui. O que você faz quando você sai da igreja? O primeiro cachorrinho você chuta? A primeira vontade de dar na cara da tua mulher você dá? Ou, não, eu não bato em mulher, pastor. Não bate com a mão, mas com palavra. E vocês, mulheres, o que vocês fazem quando saem? Quando nós saímos da igreja, é que denota a nossa santidade. No segundo ponto, quando chega a semana, como é a tua santidade durante a semana? Quando ninguém está vendo, só Ele. Quando não tem o pastor, quando não tem os irmãos, como é a tua santidade? Quando não tem nenhum irmão por perto, como é a tua santidade? Irmãos, tem muitos que caem por terra. Tem muitos que a santidade fica no domingo à noite na igreja, quando não tem ninguém olhando. Às vezes nos achamos porque nós temos parâmetros errados, igreja. Às vezes nós nos achamos porque os parâmetros que nós usamos não são os corretos. Parâmetro não pode ser um corrupto. Você não pode olhar por um corrupto e falar: eu não sou. Se bem que se a gente for buscar na nossa vida aqui, em algum momento a gente corrompeu. Em algum momento nós praticamos alguma corrupção. E eu já preguei sobre isso. Você não pode olhar para um bandido e falar: eu não sou igual a esse cara. Eu não sou uma prostituta. Eu não sou um traficante. Eu não sou um viciado. Se bem que eu, como estudante da reeducação alimentar, creio que é difícil alguém que não seja viciado, né? Nós conversamos muito sobre isso. Eu, pastor Fernandes, no Café com os Pastores. E a pastora, quando eu falo isso, ela tem um arrepio. Não é o Espírito Santo, é porque quarta-feira nós começamos uma reeducação alimentar forte, né? Eu já estou fazendo aqui, ela conseguir trazer ela agora. Então quarta-feira estamos juntos, somos uma só carne, amém, aleluia. Né, meu anjo? Não chora, alegre-se, o Senhor tem muito para você. Né? O Senhor... não, a geladeira a gente vai ter que doar algumas coisas lá. Aleluia. Então nós temos alguns parâmetros muito errados. Quando na verdade nosso parâmetro deveria ser quem? Jesus. Você já imaginou quando você olha para Jesus e fala: está faltando muito, né? Se você olhar para os homens da fé, quem está fazendo a leitura da Bíblia aqui? Acho que está aumentando, né? Está aumentando. Todo ano nós lemos de Gênesis a Apocalipse e provamos que é possível ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você quer começar, comece, dá uma corridinha que você alcança. E quando você começa a ler a palavra, você vê lá os homens da fé. Esse é um parâmetro. É você olhar para Davi e falar: né? Será que falta muito para eu chegar a esse ponto? Olha o que Davi fez, o que eu tenho feito. Olha o que Davi falou e o que eu devo falar. Olha o que Abraão fez. Olha o que Moisés se deixou ser usado.
Outra referência que você pode ter é o próprio que nós estamos falando, mas não Saulo, e sim Paulo. Isso aí, vocês estão comigo, isso é bom. Estamos juntos. Então, essa é a tua referência, Paulo. Esse tem que ser o seu parâmetro. E eu quero dizer algo para você, igreja. Assim como Paulo, muitas vezes caímos no chão, mas é para nos levantar. Você não cai no chão para ficar caído, amém? Você cai para se levantar melhor do que você estava. E eu quero dizer para você uma coisa que eu tenho aprendido durante esses anos: o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés de Jesus Cristo. Esse é o melhor lugar que você pode estar, igreja. Caia aos pés do Senhor e não tenha pressa de sair, não tenha pressa, adore, irmãos, como eu gosto quando realmente eu estou aqui cantando, louvando. Eu não vejo a hora de Deus mandar músicos para essa igreja, para eu poder me deitar, para eu poder rolar, para eu poder pular neste lugar durante a adoração, porque eu quero me derramar diante do Senhor. Aliás, ontem no café com os pastores nós podemos ver isso, né? Tiramos uma foto lá que eu tirei, no momento que eu nem gosto de tirar foto, mas eu falei, não, tem que pegar esses dois marmanjos chorando. Nós não choramos, nós urramos, né? Porque o Senhor, Ele quer nos pegar de jeito. O Senhor quer te pegar de um jeito maravilhoso, te tocar, mover. Igreja, vencedor não é o que está de pé, é aquele que está de joelho. O verdadeiro vencedor, ele está de joelho buscando a face do Deus Todo-Poderoso e dizendo: eu dependo de Ti, eu sou nada sem Ti. E quando você pisa no Santo dos Santos, você pisa com o coração. Você se achega com cuidado, com carinho. Você tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E quando você aprende a andar no Santo dos Santos, você quer mais, você quer viver mais, você quer ter uma experiência maior neste lugar. Vamos lá para o versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou a quem você me persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Igreja, cair não é o fim. Tem muita gente achando que caiu, ó céus, ó vida, tadinho de mim, olhem para mim, ninguém olha para mim aqui, eu caído, ninguém me levanta, ninguém presta atenção em mim, parece que eu não existo. Não é o fim, é apenas o começo. Eu muitas vezes caí, mas eu não conto os dias que eu caí, eu conto os dias que eu levantei, aleluia. Eu conto os dias que o Senhor me deu força e falou: você vai se levantar e eu te farei próspero, eu te farei mais do que vencedor, porque o meu filho morreu por você. Tem gente que caiu algumas vezes e até hoje tem vergonha, porque é isso que o inimigo trabalha nas nossas vidas. Você cai, ele te deixa com vergonha. Quem aqui já sentiu vergonha de orar porque pecou? Eu já. Você vai orar e fala assim: Pai. Às vezes não te sai voz, você não tem coragem, você está caído, você está no chão, mas aí o Senhor vem e fala: eu sou o teu advogado, eu advogo a tua causa, eu te perdoo, eu estou diante de Deus advogando você. Jesus não pergunta: por que você está perseguindo o meu povo? Não. O que Jesus pergunta aqui: por que você me persegue? Jesus se coloca no lugar do povo e diz: por que você me persegue? Agora Jesus, Ele faz algo maravilhoso. Nós estudamos que lá na morte de Estevão, Jesus está sentado à direita do Pai, mas de repente Jesus faz o que quando Estevão morre?
se levanta, e ele olha, Estevão vê e fala: eis que vejo os céus abertos, e Jesus está ao lado de Deus, de pé. E agora Jesus vê o aflito, Jesus vê o perseguido, Jesus vê o desamparado, vê aquele que está caído e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz de um Deus falando: eu luto pelo meu povo, eu lembro do meu povo, o aflito pode contar comigo. Eu aprendo que em minha luta, minhas causas, é Jesus que toma conta, tudo. Não existe, eu vou falar 4 coisas, não existe problema que Jesus não se preocupe. Esse é o primeiro ponto. Não existe problema que Jesus não se preocupe. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Ele sabe, ele se preocupa e ele está resolvendo. Quarta-feira eu falei sobre Eliseu. Elias e Eliseu, às vezes eu fico assim. Quando ele orava e havia um exército para matá-lo, e de repente ele ora para o moço dele e fala: Deus, abra os olhos do moço. O moço olha e vê um exército de anjos lutando por ele, protegendo ele. Então não tem problema que Jesus, ele não se preocupe. Número 2, dor que ele não toque. Toda dor, ele quer te tocar, e se você não sente que ele está te tocando, faça como a mulher do fluxo de sangue, toque nele. Toque nele. Não existe situação sem solução. Eu sei que muitas vezes falar é fácil, mas eu entendo, já passei e passo por muitos momentos onde a situação não tem uma equação, não tem uma solução, não tem nenhuma esperança, mas o Senhor, Ele tem nos prometido solução em todas as situações, amém? Morte não existe um lugar onde tenha a morte, Jesus não possa trazer vida. Ele venceu a morte para que nós tenhamos o quê? Glórias a Deus. Vamos lá para o 7. Beber uma aguinha. 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles levaram pela mão até Damasco. Por 3, quantos dias? 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Irmãos, Deus fala com todos. Todos podem ouvir a voz de Deus. Quando Saulo caiu ali, todos ouviram a voz de Deus, amém? Mas o plano dele, a revelação dele, é revelado somente aos pequenos, é revelado somente àqueles que se achegam até ele, aleluia. Se você nesta noite falar: eu quero, eu aceito, eu recebo, eu quero saber mais desse Deus, ele revela os seus mistérios. Saulo, ele passa aqui pelo processo de desconstrução. Eu coloquei 3 coisas. Ele fica cego para ver. Ele não ficou cego para não enxergar mais. Não, ele ficou cego. Ou seja, foi esvaziado o copo para encher de novo. Ele parou de ver as coisas que ele via da forma que ele via, para enxergar o que era correto, o que era certo. Ele cai para levantar, amém? Ele não fica caído, ele não fica prostrado, ele não fica falando tadinho de mim, ele não fica magoadinho no chão. Não, ele levanta, sacode a poeira. E aí quando ele levanta, o que acontece? Tô cego. Talvez muitos de nós começaremos a murmurar. Talvez muitos de nós começaríamos a praguejar.
mas estava começando a mudar algo na vida de Saulo. E ele começa a reaprender. Irmãos, vocês não têm noção do quanto é difícil, alguns até têm, reaprender. Versículo 9, o que diz? Diz 3 dias. Esse número ele é bem interessante, igreja. Ele trata da totalidade de Deus na Bíblia. Você vê muitos números 3 na Bíblia, muita coisa na Bíblia que fala 3, 3, 3. Quando você pega ali o tabernáculo, nós temos ali o átrio, temos o santo e temos o santo dos santos. Você tem ali Jonas 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Você pega Pedro nega Jesus, 3. Jesus Cristo ressuscita ao 3º dia. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Saulo, 3 dias cego. Acho que de todas essas citações que eu fiz, além de outras mais que tem no número 3, existe uma citação que eu amo muito e quero declarar muito essa noite: Santo, Santo, Santo. Os serafins, eles diziam Santo, 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 mostrando a totalidade da santidade do Senhor. Serafins proclamavam isso. Eu não quero aqui me deter em numerologia, mas quero dizer que o Eterno tem controle de tudo. O Eterno tem controle de tudo. Ele é total, Ele é santo, santo, santo. Aleluia. Se Ele tem controle, sempre há um começo, um meio e um fim. Amém? Até mesmo para as nossas dificuldades. Depois de 3 dias, depois do número 3, na Bíblia, Abraão, ele teve provisão. Durante 3 dias, Abraão anda com seu filho. Foi pedido a Abraão para sacrificar o seu filho. Ele anda 3 dias, quando chega no Monte Moriá, e ele pega ali o punhal, e vai matar o seu filho. O Senhor fala: pare. E ao lado tem um cordeiro, representando Jesus Cristo, que haveria de morrer por nós. Aleluia. Depois de negar 3 vezes Jesus, Pedro começa a entender o que estava acontecendo. Pedro começa a entender, e sabe quando ele começa a entender? Quando o olhar de Jesus olha para ele. Ele nega, o galo canta, ele entra em desespero, e ele olha para o olhar de Jesus, e eu creio que era um olhar tão meigo, tão maravilhoso, tão perdoador. E Pedro começa a entender. Jonas, depois de 3 dias no ventre de um peixe, ele vai pregar para uma cidade, e uma cidade toda se converte, uma cidade toda começa a adorar o nome do Senhor. Saulo, depois de 3 dias que estava cego, ele é batizado e começa a obra do Senhor. Jesus, depois de 30 anos, ele começa o seu ministério, e depois de 3 anos, ele vai na cruz, e de braços abertos, ele declara: está consumado. Para que você hoje tenha vida, para que você hoje possa viver uma experiência com Ele, Ele disse: está consumado. E depois ainda ficou 3 dias na terra, e ao 3º dia Ele ressuscitou. Nós vemos aqui, não vamos ler, mas em Atos, do versículo 10 até o 17, tem uma conversa de Deus com Ananias. Deus chega para Ananias e fala: olha, tem um curtidor chamado Simão, e lá tem um tal chamado Saulo, né? Ananias já fica assim: conheço esse cara, esse nome aí. Deus, eu sei que o senhor não deve estar muito bem informado, eu sei que o senhor quer que eu vou lá. Às vezes a gente é assim, a gente conversa com Deus, a gente tenta informar Deus das coisas, né? Eu sei que o senhor não está muito, mas aquele lá é perseguidor. Deus, eu não sei se o senhor sabe, mas Saulo pegou carta ali com o pessoal para matar crente. Eu sou crente. Né?
Às vezes a gente faz isso com Deus. Ele é perseguidor. E Deus começa a falar: ei, Ananias, ele teve uma visão, Ananias. Eu escolhi ele, Ananias. E ele vai saber o que é padecer para o meu nome. Ele vai padecer. Eu sei que Ananias, depois que Deus lhe deu garantias de que Saulo não era um problema para ele, ele foi. Deus te dá promessa, irmãos. Mas sabe o que não acontece? Ele não te revela o processo. Por que ele não te revela o processo? Porque talvez você desista da promessa. Quando Deus nos mandou para essa cidade, ou melhor, para esse estado, nós fomos primeiro para Bombinhas. Havia uma promessa, mas Deus não falou do processo. O primeiro ano de processo não foi fácil, não. Às vezes Deus te manda fazer algo porque Ele tem uma promessa na tua vida, mas o processo Ele não te fala, porque talvez você vai desistir. Mas se Deus te mandou fazer algo, se Deus te mandou dar um passo, se Deus te mandou falar alguma coisa, se Deus te mandou fazer, faça. Creia que Ele vai estar com você durante o processo. Amém? Você vai passar o estreito, mas Ele vai estar ao seu lado. Eu creio nisso. Ele não te abandona. Quando vier o perseguidor, Ele está falando, Ele está ministrando, Ele está te acompanhando. E se te jogarem na cova, é Ele que fecha a boca dos leões, aleluia. E se entulharem os teus poços, Ele te dá força, você cava outro, e do outro vai sair mais água ainda. Talvez para a nossa geração hoje isso não faz sentido, mas naquela época um poço era uma coisa assim maravilhosa. E os inimigos, para poderem derrotarem os outros inimigos, eles tulhavam os poços, aterravam os poços para que não tivessem água. E se a fornalha arder, Ele vai colocar o quarto homem junto com você, aleluia, porque Ele é o nosso Deus. Pastor, mas quando tudo está contrário, quando a situação, quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir, aleluia. Isso, irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque quando tudo na sua vida disser não, Ele te encoraja, Ele te dá força. E a gente vê do 18 ao 30, o perseguidor começa a ser perseguido. Saulo que perseguia a igreja, Saulo que pegava o povo e levava para as prisões, ele começa agora a ser perseguido. O que cresceu aos pés de Gamaliel, agora ele começa a aprender, né? Saulo que se achava, agora ele está se encontrando. Ele se achava, eu sou o cara, eu sou o melhor. Ele agora começa a se encontrar, ele começa a reaprender. Eu quero dizer algo para você muito importante, presta atenção. A luta não te rouba nada, amém? A luta não tira nada de você. Agora nós vamos ver aqui a paz que eu tanto falo, versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Luta, eu coloquei 5 pontos. Luta não tira o seu ministério. O que tira o seu ministério é você sair fora, você falar: está muito difícil, não dá, não quero, não vou fazer. Luta não abala a tua fé, amém? Não vem dizer se a tua fé estiver abalada, não é por causa da luta que você está passando, não. A luta te fortalece. Deus não vai permitir que nada te aconteça na tua vida para que a tua fé caia por terra. Deus não faria isso. A luta não te corrompe, amém? As dificuldades, os problemas não te corrompem. Outra coisa, luta não é vergonha. Passar por luta, passar por dificuldades não é vergonha. Todos nós passamos e nós temos que falar.
Nós temos que olhar para a luta, como eu falei na quarta-feira. Olhem para a luta e digam: eu tenho luta, eu sou falho, eu sou pecador, eu estou com isso, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. O seu físico, igreja, pode estar até acabado, porque você passa a luta e ficar assim. Ô, irmão, eu não preciso passar luta não, se eu passar fome eu já fico assim. Se eu tiver com fome e com sono, meu Deus, pensa num homem que está em tratamento, pensa num cara que Deus está ainda mudando. Vai mexer com pastor com fome e sono. Oh, Jesus. Então você vai passar luta, dificuldade, tem dia que você vai chegar assim no final do dia. Vão dar a paz do Senhor para você, você vai fazer assim. Então o seu físico pode estar detonado, acabado, mas o seu espírito lá dentro está gritando: santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, ao Cordeiro, aquele que venceu, aquele que está comigo. O teu espírito está vivo, ele está gritando, ele está alimentado, ele não está caído, amém? É assim que acontece com aquele que adora o Senhor. Por fora você pode estar até abatido, corrompido, como nós vimos na quarta. Do 1 ao 31 nós vimos falar sobre quem? Saulo. Mas as suas conquistas, as conquistas de Saulo não aconteceram sozinho. Ele precisou de igreja, amém? Nós precisamos de igreja. Hoje, a atitude de você estar aqui hoje foi a melhor atitude que você pôde ter. Estar na igreja é algo maravilhoso, é algo que nós precisamos, é algo bíblico. Eu provo para você, tenho estudo sobre isso, o quanto é necessário nós estarmos na igreja. E Saulo, ainda como Saulo, ele precisou da igreja, ele precisou do povo de Deus, ele precisou dos discípulos para que pudessem ajudá-lo a prosseguir, a vencer. Irmãos, eu vi o rosto de algumas mulheres ontem aqui felizes. Eu não sei se elas ficaram felizes pela comida que tinha ou pelo encontro. Eu acho que foi pelo encontro, né, pastora? Mulheres, foi pelo encontro? Foi bênção o encontro? Amém. E lógico, né, depois aqui os homens vieram depois que acabou, porque os homens ouviram amém e correram para comer. Alguns chegam meio disfarçados assim: o que está acontecendo? Como se não soubesse. Né? Que no caso sou eu. Mas eu vi aqui o rosto de algumas mulheres, e elas conversando, eu falei: nossa, como está diferente essa pessoa. Porque é isso que a igreja faz. A igreja muda, a igreja transforma, a igreja te ajuda a prosseguir, a caminhar. É na igreja quando nós estamos adorando, buscando a presença do Senhor, e o fogo começa a cair e nós nos entregamos, amém? Quando você se entrega, quando você aceita, quando você recebe, alguma coisa muda. Quando o Espírito te pega, meu irmão, aleluia. Irmãos, olha como eu choro. A pastora disse que eu choro em comercial de pasta de dente, né? Fiquei chorando depois que me converti. O cara que não chorava por nada. Ô, cara ruim para chorar. Agora, qualquer coisinha. E ali, onde estava ali na adoração, e fogo caindo e eu louvando. Então, quando tudo parou, irmãos, como é lindo quando há silêncio e Deus começa a falar. Ai, quantas vezes Deus começa a falar no silêncio, tocar no silêncio. E Deus vai agindo, vai mudando o coração. Porque muitas vezes, nas orações é só nós que falamos. Aprenda uma coisa quando você for orar. Ouça. Para um pouquinho e fala: paizinho, estou aqui. Eu vou ouvir agora. Não vou te pedir nada, não vou falar nada, eu quero te ouvir. Se você ficar meia hora e ficar assim: estou te sentindo nada, estou ouvindo nada, continua. Continua, que a tua carne vai aprender, que ela vai se calar e Deus vai falar com você, amém? Deus vai falar com você. O que vai determinar a sua vitória é a comunhão com os santos. Eu te garanto isso, irmãos.
O que vai determinar a vitória na tua vida é a comunhão com os santos. Do 32 ao 43, a luta acontecendo e Pedro o quê? Fazendo. A luta estava rolando, o problema estava acontecendo e Pedro fazendo. Eu coloquei 3 coisas que Pedro estava fazendo. Ali agora do 32 a 43 começa a falar de Pedro. Pedro vem para a região e ele chega na casa de Enéas. Enéas está há quase 10 dias numa cama e Pedro chega e fala assim: levanta e arruma a tua cama. E aquele homem que estava doente se levanta e passa a arrumar a sua cama, passa a receber Pedro. O problema está rolando, mas nós estamos produzindo, nós estamos fazendo, amém? O problema está acontecendo, a dificuldade está ali, e as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão se achegando a Deus, porque o Senhor está movendo. Aí Pedro, além de tudo isso que está acontecendo, Pedro chega para Tabita. Tabita está morta, e ele fala: Tabita, levanta. E ela ressuscita, igreja. Esse é o poder de Deus em nossas vidas. Este é o poder de Deus na tua vida. Pode ter luta, pode doença e até morte. Pode ter tudo isso, mas onde tem o escolhido de Deus, tem milagres acontecendo. Aleluia. Fala comigo assim: eu sou escolhido. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Então pode ter problemas acontecendo, mas há um milagre que acompanha aonde quer que você esteja, aonde você coloca os teus pés, aonde você coloca a tua mão. Você é agente de milagres. Não é alguém que se acha, amém? Não é alguém que se acha. Você não tem que se achar nada. Você só precisa entender e saber: você é um agente de milagres. Você é alguém que Deus quer usar. Você é vaso nas mãos do Senhor, aonde quer que você esteja. Aleluia. Esse capítulo apresenta 2 homens de valor. Fala de Saulo e fala de Pedro. E há algumas coisas interessantes. Eles brigavam. Pastor, mas era um crente. E daí? Porque crente não pode fazer nada, né? Você já viu? Crente fez alguma coisa, é crente, é pastor. Quando na verdade tem muitos aí que falam que é pastor e nem são, tá? Então muita manchete que você vê aí: pastor fez isso, não é pastor coisa nenhuma. Se diz pastor, amém? Então eles brigavam, eram diferentes, muito. Saulo e Pedro eram muito diferentes. Ministério, diferentes. Pedro era um pregador dos judeus e Paulo era pregador dos gentios. Mas havia uma coisa em comum: eles trabalhavam para o reino, aleluia. Eles trabalhavam no mesmo propósito, era membro de um mesmo corpo, que tinha uma mesma cabeça. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: se você está num lugar onde tem 2 cabeças, aquilo é monstro, não é corpo de Cristo, amém? Se tem um corpo que tem 2 cabeças, para mim, não tá certo, não é natural. Não estou dizendo aqui de pessoas siamesas, porque são 2 corpos em uma só ali. Amém? Então, nós temos cabeça, corpo e membros. Precisamos começar a trabalhar para o reino. Precisamos trabalhar juntos. Quando o Eterno te levantar para um projeto, preste atenção, não olhe para os lados. Quando o Eterno te levantar para um projeto, não pergunte nada a ninguém, porque Ele está falando com você, Ele está direcionando você, e Ele vai te dar as armas para todas as coisas que você precisa. Tem outra coisa, irmãos, às vezes nós temos algumas revelações, algumas palavras, algumas canções. Você já ouviu aquela canção que você quer compartilhar com alguém? Mas muitas vezes você recebe uma palavra, recebe uma canção, aquilo é para falar com você, não é para você passar para ninguém. Aquilo é para você pegar e falar assim: fala Deus comigo, eu quero mudar, eu quero ser transformado por isso.
Então não pense que esses homens eram perfeitos, amém? Esses homens não eram perfeitos. Eu vou dizer uma coisa para você que pode até te assustar. Paulo era chato, mano. Né? Para mim, Paulo era chato. Porque se você começar a ler, você vai falar, o cara entendia. Homem de Deus, cheio da unção, valoroso, mas chato. Para conviver com ele era uma dificuldade. Os que conviviam com ele tinham uns que até saíam fora. Teve um que saiu e ele depois falou assim, olha, chama lá fulano de volta, porque eu preciso dele aqui. Mas era um homem de Deus, amém? Não é porque é chato não era um homem de Deus, porque a gente acha que não é chato, não é de Deus. O feio é o quê? Do diabo. Tudo que é feio é do diabo. Pedro, ele não pensava, né? Pedro é um cara que fazia, não pensava. Havia inveja? Havia. Havia ciúmes? Havia. Havia disputa? Havia. Tem gente que sai da igreja e fala assim, não, a igreja tem muita gente que não presta. Sim. Vem para ser transformado. Tem muito fofoqueiro. Inclusive muitos que saem por causa disso também são. Né? Tem muita gente que não abraça ninguém. Sim. Você também às vezes sai e não abraça ninguém. Tem muita gente que sai, irmãos, da igreja porque a igreja tem problemas. É lógico que nós temos problemas. Nós somos seres humanos. É lógico que pastor erra, amém? Pastor erra. Então se um dia eu errar, não vem aqui sair da igreja e falar, o pastor errou, eu achei que ele era perfeito, eu vou sair da igreja. Se você veio errar, irmão, você vai orar por mim, aleluia. Amém? Não é para falar mal. Porque eu erro, eu sou falho, eu sou pecador. Mas não, pastor erra, a pessoa faz assim. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Não, nós somos falhos e pecadores, mas nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É o Senhor que te perdoa, é o Senhor que quando você cai, Ele te levanta, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, aleluia. Mas havia ali um Espírito transformando vidas. Havia inveja, havia problemas, dificuldades, mas o Espírito Santo estava moldando, o Espírito Santo estava pegando aquelas pessoas e transformando. Eu creio que Paulo, quando foi chegando no finalzinho lá, ele foi ficando mais maleável, porque o Senhor vai nos tratando. Ontem eu e o pastor Fernandes, nós voltávamos, dentre várias, ontem a gente estava com o nosso lado feminino aguçado, a gente foi falando e voltou falando no carro, e uma das coisas que a gente falou era justamente sobre essas coisas que eu estou falando aqui para você. Muita coisa a gente acabou conversando ontem. Você vê como Deus vai falando, né? Vai transformando, vai dando direção. Então havia um Espírito transformando vidas. E uma das coisas que a gente falou, eu estou aqui enrolando porque eu esqueci. Lembrei agora. Uma das coisas que a gente falou é que a gente está em fase de transformação, né? Irmãos, vocês não têm noção de como eu era. O sangue tinha que rolar para eu ficar satisfeito. A hora que eu vi o sangue rolando, eu falei, lindo, agora tá bom, estou satisfeito agora. Né? Se eu não desse na cara de quem aprontou para mim, eu não estava sossegado. Eu tinha sangue nos olhos. Mas Deus está transformando. Mas uma das coisas que nós conversamos é que a gente avisa, principalmente as nossas mulheres, Deus está transformando ainda. Né? Mulheres, Deus está nos transformando. Amigos, Deus está nos transformando. Calma, não vai ficar pisando no pé, pisando no calo. Amém? Deus está te transformando, Deus está mudando a tua vida aos poucos. Você vai entregando, Deus vai mudando, Deus vai fazendo você uma pessoa melhor a cada dia. Se você está nessa vibe, está nesse mesmo ponto, diz amém. Eu quero ser transformado, eu vou ser transformado, eu quero, igreja. Agora não espere ser perfeito para fazer a obra, senão nunca vai acontecer, amém?
Faça a obra de Deus hoje, agora. O tempo, a urgência é agora, porque o Senhor quer que você esteja fazendo a obra. Enquanto você faz a obra, sabe o que acontece? Você se santifica. Enquanto você faz a obra, Jesus faz a tua obra. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das tuas coisas. Enquanto você está orando para que vidas sejam curadas, Ele está curando a tua vida. Enquanto você está orando para casamentos serem restaurados, Ele está restaurando o teu casamento. Enquanto você está orando para que vidas sejam tocadas, Ele está tocando a tua vida, Ele está mexendo com a tua vida. Então faça. É Ele quem cuida da tua casa, é Ele quem cuida das tuas feridas. Mas enquanto isso, você está em atividade, você está fazendo, você não está parado, você não está como derrotado, como aquele que caiu e não consegue se levantar. Momento de desconstrução que eu falei para vocês que eu ia falar no final. Já ouvi muitos pregares que Paulo foi derrubado. Então já ouvi muita pregação e Deus vai te derrubar. Não, Deus não derruba ninguém, a não ser se for inimigo dele. Os inimigos do Senhor Ele derruba. Não é que Ele não derruba porque Ele não quer, amém? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e sem dar satisfação para ninguém. Esse é o Deus que eu sirvo. Tá? O que diz aqui, o que nós lemos é que Saulo caiu por terra. Amém? Saulo caiu por terra. Então o Eterno não vai derrubar ninguém, mas estamos vivendo um tempo onde todo joelho se dobrará. Eu estou caminhando para o final, mas eu quero que você entenda algumas coisas. Todo joelho vai se dobrar. Este é um tempo que nós já estamos vivendo agora. O Eterno não obriga ninguém a se ajoelhar, mas a glória do Senhor fará com que todo joelho se dobre diante da sua majestade. Aleluias, glórias a Deus. Eu não posso, irmãos, ficar de pé diante da tua glória. Quando a glória do Senhor vem, eu quero me jogar. Quando a glória do Senhor vem, eu quero me deitar no chão. Eu quero estar aos pés dele, eu quero estar adorando. Eu quero que o culto não acabe. Eu quero estar ali só glorificando e sentindo a glória dele. Isso é pisar no Santo dos Santos. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então eu creio, igreja, que essa facilidade que nós estamos vendo de pregação hoje não está muito fácil. É internet, é televisão, é todo lugar se vê falar de Jesus Cristo. São muros, são faixas, são panfletos. Antigamente era só um folhetinho. Então essa facilidade do Evangelho já vem acompanhado com uma promessa: toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Vai ser um ímpio, vai ser a pedra, vai ser qualquer pessoa, teu vizinho vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão confessar. Hoje nós vemos pessoas recebendo Jesus um dia e largando no outro. E por muito tempo eu não entendi como uma pessoa vem para a igreja, ela recebe a Jesus e de repente ela no dia seguinte já não está mais. Então eu percebi que toda língua vai ter que reconhecer, nem que seja por um dia, mas ele vai confessar que Jesus é o Senhor. Coronavírus é promessa, é bíblico. E muita gente durante esse período vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, vai reconhecer que Ele é o único capaz de nos livrar dessa peste. Não pense que vitamina C e alguns cuidados vão te livrar, mas faça a sua parte. Oração, amém? É orar e ação. Não fica só orando não, porque... Tem muita gente que está só orando e a coisa... Aí o Espírito começa a me mover para um novo tempo em minha vida. Igreja, eu sei que um dia, talvez eu vá morrer. Vocês olharam meio assustado, né? Se Elias foi transportado, né? Enoque também, por que eu não posso? Por quê? Não sei, de repente vai que... Não estou me achando não, tá? O pastor está falando tanto, está se achando e hoje está se achando. Não, mas nós podemos ou não podemos, amém? Você pode, não somente eu.
Então eu sei que um dia eu posso até morrer, mas uma outra coisa eu sei: todos os outros dias que eu tenho, eu vou viver para a glória do Senhor. Todos os vários dias que eu tenho, eu vou profetizar, eu vou declarar, eu vou viver o melhor que eu puder, porque se um dia eu morrer, eu tenho muitos outros para viver da melhor forma possível. Aleluia. Então eu quero terminar essa palavra dizendo que hoje é tempo de santificar-se. Você precisa se santificar. Olha, eu estou falando com todos vocês, amém? Vocês precisam santificar-se, de entender que você não é mais um sonho, você não é mais um sonho de Deus. Hoje você é um projeto, hoje você já é algo que está concretizado, ainda melhor dizendo, né? Não é mais até um projeto, você é um sonho realizado, está concreto. Hoje você precisa exercer como tal. Aleluias. Eu não vou mais me achar para viver. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: para quem? Para quem eu vivo? Para o meu Redentor. Para quem eu vivo? Para o meu Criador. Para quem eu vivo? Para o único Deus. Para quem eu vivo? Para o Pai eterno, para o Santo e o Santo. É para esse que você vive, amém? Feche os teus olhos. Eu quero fazer um apelo ao teu coração. Se você sente, se você agora está pensando aí: ah, pastor, um dia eu caí, mas eu até agora não me levantei. Hoje Deus quer te dar a oportunidade de você se levantar. Se você está se sentindo assim, levante a tua mão e diga: eu me sinto assim, um dia eu caí. Pode abaixar. Levante a tua mão e diga: eu quero me levantar. Eu quero, Senhor. Reconheça. Um dia você caiu, mas não conseguiu se levantar. Levante a tua mão e diga: hoje eu quero me levantar. Amém. Levante a tua mão e diga: eu quero. Eu me sinto como quem está caído ainda. Eu não consigo, eu não tenho forças para me levantar. Levante a tua mão e diga: eu quero mudar isso hoje, em nome de Jesus. Se você sente que tem perdido em meio à luta: ah, pastor, eu me sinto perdido em meio à luta, mas eu quero mudar isso hoje. Levante as tuas mãos. Você quer se achar hoje? Levante, pode abaixar, pode abaixar. Oh, se você quer se achar hoje em meio à luta, levante a tua mão e diga: eu quero me achar. Eu estou perdido, eu estou perdida. Eu me sinto longe do caminho. Se você se sente longe do caminho, levanta a tua mão. Se você quer entrar num processo hoje de santificação e não tem conseguido, levante a tua mão e diga: eu quero entrar num processo hoje de santificação. Aleluia. Deus, eu quero orar por cada um que levantou as mãos aqui, Deus. Oh Pai, aquele que está perdido e ainda não conseguiu, aquele que está caído e não conseguiu se levantar, levanta. Oh Deus, levanta, dê forças. Sinta a força do Senhor, sinta a palavra do Senhor hoje te motivando a levantar. Sinta o Senhor te dizendo que o cair pode ser do homem, mas o levantar é meu. Filha, levanta, porque eu estou contigo, eu te fortaleço. É eu que vou fazer você andar sobre as águas quando o mar não se abrir. Você que está perdido em meio à luta, saiba que o Senhor está contigo. O Senhor te fortalece, o Senhor te abraça, o Senhor te fala: filha amada, não te sintas mais perdida, eu estou contigo. Você que está se sentindo longe do caminho, o Senhor hoje mostra uma nova direção para você. O Senhor hoje esta semana vão acontecer coisas que você não vai acreditar, mas você vai louvar, você vai adorar e você vai repetir: santo, santo, santo é o Senhor, porque Ele tem feito maravilhas em nosso meio. E você que quer entrar no processo de santificação, o Senhor vai te fortalecer. Receba essa palavra agora. Ah, você pode chorar, você pode até se envergonhar, mas o Senhor vai tirar toda a vergonha, vai tirar toda a dor e vai te fortalecer.
O Senhor vai te fortalecer. Esse processo de santificação, ele é real. Eu quero, irmãos, eu quero que você entenda, porque Deus está movendo uma unção agora de santificação neste lugar. Começa a receber esta unção. Começa agora a glorificar o nome do Senhor. Começa a dizer: eu quero ser santo, eu quero ser santo. E eu quero dizer algo para você que está em dúvida: santo não é ser perfeito, santo é ser separado. Você hoje vai ser separado para uma obra. Você hoje vai ser separado para o Cordeiro. Você hoje vai ser separado para fazer algo na presença do Senhor. Você hoje vai ser separado, vai ser alistado no exército de Cristo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele que te chama, é Ele que te fortalece, é Ele que te santifica. Recebe a santificação agora aí. Recebe a santificação do Senhor no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe. 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 O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E o Senhor começa hoje esse processo de santificação, igreja. Receba isso em nome de Jesus. Glória a Deus.